Olá! Sejam muito bem-vindos ao Psipepá, Psicopedagogia do Protagonista Ativo. O meu nome é Érica Capello, eu sou pedagoga, psicopedagoga e gestora educacional. E hoje você vai embarcar comigo em uma série de aulas sobre a psicopedagogia. Então já separa as suas anotações e um pedacinho aí do seu tempo para a gente poder acomodar essas novas informações e descobertas que nós vamos fazer juntos. Vamos lá? O tema desse módulo é considerado bastante importante e abrangente para o campo do desenvolvimento humano e processos de aprendizagem. E é por isso que ele é indispensável para a educação. Como nós já sabemos, não é de hoje que a educação vem se modificando, se modernizando, se reorientando, de acordo com os seus compromissos. E isso gera um quadro de dúvidas. Então, a educação fica: a quem que eu tenho que atender, As famílias, a sociedade, as políticas educacionais, as ciências sociais. Com quem é o meu verdadeiro compromisso? E acontece que a educação ela sofre essa pressão de todas as instâncias. E o que acontece é que ao longo da história da educação a gente pode perceber maior ou menor influência dessas instâncias perante a educação. Embora os textos sobre os compromissos propriamente ditos da educação, sejam obedientes, digamos assim, a uma certa ordem cronológica, principalmente os textos da educação infantil, eles obedecem essa forma cronológica a gente sabe que na prática, infelizmente, as coisas não acontecem como deveriam. Então, na prática, essas funções elas não se apresentam de maneira linear. E aí chega aquele momento que a gente se pergunta, mas por que os textos obedecem uma cronologia, coerente e a prática não é feita dessa maneira? Existem dois fatores, pelo menos dois fatores, que podem até explicar essas divergências. Um deles é que no primeiro momento, assim, a gente pode observar que dentro das instituições, ao formular um projeto corrente, um projeto integrado que envolve muitas disciplinas, muitos professores, muitas cabeças pensando em um mesmo projeto, acontece que a gente encontra bastante pessoas que têm ideias divergentes dentro da instituição. Então, pessoas que seguem tendências diferentes, pessoas que têm ideias distintas. Então, isso atrapalha bastante. Então, às vezes um professor ele é muito conservador, o outro ele quer ser mais modernista, um quer ser mais socioconstrutivista, o outro é apenas construtivista. Quando a gente encontra essa distinção de tendências, por exemplo, entre o construtivismo, o montessorianismo, Reggio Emilia, socioconstrutivismo, pessoas que são muito conservadoras, pessoas que são muito modernas, elas acabam se divergindo nas ideias e isso atrapalha muito no momento em que a gente vai fazer um projeto que abrange, um projeto integrado com muitas disciplinas. Então agora eu gostaria que você parasse esse vídeo para pensar um pouquinho e eu gostaria que você se colocasse no seu papel dentro da sua instituição e refletisse um pouco sobre essas questões. Isso acontece na instituição em que você trabalha? Você já presenciou um desses momentos? Você já participou? Você já conseguiu identificar que existem essas divergências de tendências dentro da sua instituição? E o que você faria para melhorar essa situação? Claro que cada profissional vai ter a sua tendência pedagógica a qual mais se afiniza, Mas a ideia também aqui não é impor a sua tendência ou tentar modificar o pensamento alheio, mas o legal seria pensar em alguma ação que fosse bacana para tentar unificar a maneira de pensamento da escola. Então, a escola, sim, a instituição geralmente ela defende uma linha pedagógica com mais afinidade, defende mais uma linha pedagógica do que a outra, se assemelha mais, faz mais ações sobre uma linha pedagógica. E a gente pode pensar em como tentar unificar isso dentro da instituição toda, reunindo todo o corpo docente. Eu sou muito a favor da formação continuada, então eu acredito que quando a gente implanta, faz uma implementação de uma formação continuada dentro da instituição e dá voz ao corpo docente, estuda junto um tema, faz palestras ou cursos,
ou até mesmo a diretora, a coordenadora ou o próprio corpo docente, né? Cada semana traz um assunto e que esse assunto seja discutido em família, né? Em uma reunião institucional para que a gente possa ir ajeitando as nossas ideias e entregar cada vez mais um trabalho melhor, mais unificado e com maior qualidade. Um segundo fato que pode explicar o motivo de a prática, né, as práticas educacionais em geral não serem tão coerentes quanto aos textos, né, no que diz respeito às funções da educação, é que os professores, eles são profissionais que eles precisam estar constantemente em evolução, lembrando e relembrando constantemente o que já sabem, o que é muito difícil de fazer, né? Então, é necessário revisitar pedagogias, é necessário revisitar os textos, e o tempo inteiro você tem que manter o seu eixo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Quais são os melhores caminhos? Então, os professores são pessoas, né? Não são máquinas e cada um tem o seu jeito de ser. Então, o jeito de ser pessoal de cada profissional diz muito sobre como vai ser a sua prática. E por nós estarmos falando de pessoas e cada uma tem o seu jeito de ser, é bem difícil eu padronizar uma educação, né? Então, eu padronizar uma qualidade de ensino é bem difícil porque pessoas, não consigo padronizar pessoas. Então, é por isso que eu volto a dizer que a formação continuada é realmente essencial e indispensável para a vida de uma instituição e do seu corpo docente. E agora vamos lá, vamos entender o porquê dos estudos psicológicos serem tão importantes para a educação. Bom, simplesmente porque quando o professor ele tem o conhecimento científico, psicológico do aluno, mais o conhecimento da educação, ele consegue compreender o porquê de uma abordagem pedagógica ser mais interessante do que outra, né? Ser mais privilegiada do que outra para aquela situação. Então vamos lá, eu tenho um problema, um conflito aqui entre alunos, ou eu tenho um problema porque o aluno não consegue aprender determinado tema, determinada lição, e aí você para empregar a melhor abordagem pedagógica, a melhor psicologia naquele momento para solucionar aquela situação. Então, ao meu ver, não é muito vantajoso a gente defender apenas uma abordagem pedagógica. Por quê? Porque todas elas trazem coisas riquíssimas, interessantíssimas, e outras que de repente nem tanto. Então, se a gente ensina para as nossas crianças que um prato saudável é aquele prato cheio de comida colorida, né, que tem um pouquinho de cada coisa, a diversidade cultural, a riqueza de diversidade alimentar que tem ali naquele prato é o que vai me nutrir. O mesmo eu penso sobre as abordagens pedagógicas. Então, eu entendo elas e eu acho muito interessante isso daqui do construtivismo, coloco aqui um pouquinho no meu prato. Eu acho muito interessante isso daqui que tem Reggio Emilia, coloco um pouquinho aqui no meu prato. Nossa, isso daqui do socioconstrutivismo é imprescindível, coloco aqui um pouquinho no meu prato. Mas eu preciso também de um pouquinho aqui do montessorianismo, coloco aqui no meu prato. E essa diversidade, essa gama diversificada de cartas que o professor ele tem na mão, são as ferramentas que ele vai usar para traçar o melhor caminho para o conhecimento, para o desenvolvimento daquela criança, a melhor abordagem que ele vai usar, que ele vai identificar, ele vai saber analisar e encontrar a melhor metodologia para determinadas situações. Então, por isso que os conhecimentos psicológicos e os conhecimentos sobre diversas abordagens pedagógicas diversificadas é o que vai enriquecer o currículo desse professor, é o que vai torná-lo mais capacitado para resolver situações diversas, de diversas naturezas. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Os resultados da aplicação científica na educação são satisfatórios? Então, quando eu pego toda a psicologia científica e aplico na educação, nua e crua, eu tenho resultados satisfatórios? A resposta é infelizmente não. Por quê? Por causa disso tudo que eu acabei de falar. Porque a psicologia científica, né, a teoria psicológica, para eu colocar na prática, é muito mais complexo. Eu preciso ter o conhecimento pedagógico, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso conhecer aquela situação, eu preciso entender o que está acontecendo para eu procurar lá na minha caixinha de ferramentas
as minhas ferramentas adequadas para lidar com aquela situação. Então, quando a gente diz sobre alunos, jovens, adolescentes, crianças, pré-escola, nós estamos falando de seres humanos e eles são típicos, atípicos, característicos, não característicos, cada um tem a sua qualidade. Então, não existem receitas prontas para lidar com pessoas, né? Então, nós precisamos ser profissionais que conseguem analisar, parar para pensar e conseguirmos traçar um caminho com as nossas ferramentas, né? Escolher uma metodologia, o que eu vou fazer aqui com esse aluno para eu conseguir ter resultados satisfatórios. A psicologia ela é muito importante para trabalhar junto com a educação, por isso a psicopedagogia é uma disciplina tão rica, porque ela te fornece conhecimento para você poder avaliar, entender esses mecanismos que podem possibilitar, facilitar, né, a apropriação de conhecimento para os seus alunos, para você poder analisar, avaliar criticamente as ações que você vai fazer, para você escolher, tomar decisões, né? E para tudo isso você precisa ter muito conhecimento para você tomar as suas decisões em prol de conduzir uma melhor aprendizagem para o desenvolvimento satisfatório do seu aluno. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Eu vou deixar algumas referências de leitura aqui abaixo na legenda do vídeo e eu espero vocês na próxima aula.